Ele era conhecido como o maior assassino de todo o mundo. Ele percorreu um longo caminho para melhorar suas habilidades, para suprir as expectativas que seu pai depositou nele e levar honra à sua família. Acabou se tornando o braço direito do seu irmão, ao qual foi fiel e o acompanhou por toda a vida, para no final ser traído por aquele em que mais confiava. Mas, por capricho do destino, ele regressa ao passado, onde era apenas uma criança, tendo sua mente as memórias de sua vida passada. Dessa vez, ele não será a sombra de ninguém. Ele fará o seu próprio destino. E no episódio passado, o Duque tinha chamado o Prota para conversar, e o Prota se pensa: qual desculpa eu deveria inventar? Então o Duque diz: vou ser direto. O que estava fazendo na noite passada? Então o Prota diz: eu fui para a cama mais cedo por estar cansado. E pensa: para a cama mais cedo? Mas aqueles traços me lembram das técnicas de espada do Saia. Pensei demais sobre isso, será? Então o Prota diz: mas por que a pergunta, pai? Então Duque continua a pensar: é difícil de acreditar que uma criança dessa idade matou uma minhoca da morte. Além disso, então o Prota continua: pai, tá tudo bem? Então o Duque diz: tenho certeza de que você ouviu sobre o que aconteceu na noite passada, não? Estamos dando certa atenção para isso, mas parece que foi feita por uma organização secreta de assassinos, a Névoa. Então o Prota pensa: o que, pai? A Névoa? Então ele continua: uma organização que existe desde os tempos antigos. Não sabemos seus objetivos, mas eles já assassinaram diversos nobres com a desculpa de purificação. Eles são infames por deixarem para trás uma névoa negra por onde quer que passem. Mas um dia eles desapareceram. A última vez que foram vistos foi há 300 anos atrás. Mas o cadáver da minhoca da morte da noite passada estava coberto por uma névoa negra. A névoa negra é um traço deixado para trás por Airu, o deus das sombras, o deus adorado pela névoa e a fonte de seu poder. Se minhas teorias estiverem corretas, foi a névoa que matou a minhoca e as outras bestas demoníacas. Então Prota pensa: isso é incrível. Ele foi capaz de apontar exatamente quem é o culpado, mesmo que a organização tenha sido vista pela última vez 300 anos atrás. Então o Duque continua: não conseguimos saber o motivo de uma aparição súbita, mas você deve ter cuidado. Irei notificar ao Império sobre isso para que investiguem de imediato. Então Prota diz: sim, pai. E pensa: acho que ele vai acreditar em mim? Será mesmo? Não faz sentido o Cyan envolvido com essa organização, sendo tão jovem assim, o Duque pensa. E diz: é o suficiente de conversa. Para onde disse que iria hoje? Então Prota diz: ouvi que Sua Majestade vai vir nos visitar. Mas isso é hoje? Então seu pai diz: sim, eu queria te pedir um favor quanto a isso. E o Prota diz: o quê? Qual favor? E vemos um soldado soprando uma trombeta, quase um berrante, assim dizer. Aí vem Sua Majestade, o Imperador. Então o Duque se ajoelha e diz: eu, Lorde de Velias, saudo o honrado Imperador. Então o Imperador diz: Viliarte, vamos, se levante. Somos amigos, não seja tão formal. Então o Duque diz: Vossa Majestade. Então o Imperador diz: oh, então é essa a sua criança? Então o Prota diz: saudo o honrável Imperador. Sou Sion Vert, o filho mais jovem dos Vert. Então o Imperador diz: para uma criança dessa idade estar vivendo em um ambiente tão perigoso, suas crianças são diferentes das outras, hein? Então o Prota pensa: fiquei pensando qual seria o favor, mas ele só queria que eu me mostrasse como filho dele. Sempre fiquei preso na mansão
quando o imperador visitava na minha vida passada. Estou tão tocado pela confiança do meu pai. E vemos o Proto em sua vida anterior, observando o imperador junto com Emily. E ela dizendo: "Vamos para dentro, jovem mestre." E ele: "Nossa, olha ali, Emily, é o imperador." Enfim, o imperador diz: "Esplêndido. Também quero introduzir alguém." E vemos uma bela moça descendo sua carruagem. "Eu sou a quinta princesa do Império Ushif, Arin Severus." Então o Prota pensa: Arin Severus? A trágica quinta princesa. Então o Duque diz: "Você precisa escoltar a princesa Arin por um dia." "Perdão? Como?" E o Duque continua: "Não precisa ficar surpreso. Tudo o que precisa fazer é acompanhá-la. Você tem a mesma idade, então também vão ser amigos na academia." Eu lembro dela na academia na minha vida passada. Vi ela algumas vezes entre as aulas. Então o Duque continua: "Não é ruim se tornar amigo de alguém da família real. Não vai ser por muito tempo, mas espero que se deem bem." E o Prota pensa: "Eu não quero fazer isso, mas entendo as intenções do meu pai. Ele deve querer que eu desenvolva uma amizade como a que ele tem com o imperador. Mas ele escolheu a pessoa errada para isso. Ela não pode se tornar minha amiga. Mesmo que eu não possa dizer isso, já que apenas eu conheço esse futuro. É irritante, mas preciso obedecer por enquanto." Então ela fala: "Ei, por que o rio está tão vermelho?" E o Prota diz: "Ah, quer dizer o rio de sangue?" Então ela questiona: "O quê? Rio de sangue?" E o Prota diz: "É uma corrente que passa por todo o vale de Lemea. Não tem um motivo especial para ele ser vermelho. As bestas demoníacas que estão velhas ou machucadas demais para continuarem pela sobrevivência, instintivamente pulam no rio de sangue. Os cadáveres e sangue das bestas demoníacas fluem e se unem ao rio, fazendo com que ele fique vermelho pela decomposição da mana." Então ela diz: "O quê? Então são fluidos de cadáveres e bestas demoníacas?" E o Prota diz: "Sim, eles também bebem essa água e usam ela. É bem nojento, não entre." E ela fala: "Nossa, que horror. E o que tem no fim do rio?" E o Prota diz: "O reino demoníaco." E ela questiona: "O quê? O reino demoníaco? Onde os demônios vivem?" Então o Prota diz: "Sim, se continuar seguindo o rio, pode até mesmo encontrar o rei demônio." Então ele pensa: mesmo que ninguém em suas faculdades mentais vá fazer isso, é divertido tirar uma com a cara dela. Então todos eles observam o céu e veem uma grande luz. Então a Irene pergunta: "O que é essa luz?" E o Prota diz: "É o terceiro posto de vigia do oeste. Uma luz amarela significa que as bestas demoníacas estão vindo." Então ela diz: "O quê? Tem bestas demoníacas aqui?" Então vemos o Duque: "Protejam Sua Majestade! A divisão dos Cavaleiros Guardiões virão comigo para o terceiro posto de vigia do oeste." Então o Imperador diz: "Não seja assim, Viliard." Então o Duque fala: "O quê? Vossa Majestade?" Então o Imperador diz: "Acha que vim aqui para passear? Eu já estava ficando entediado." E brande sua espada. Então o Duque fica em silêncio por um tempo e diz: "Certo, Vossa Majestade." Então o Imperador comanda: "Vamos entrar na batalha contra as bestas demoníacas. Foquem em matar todas elas." Então os cavaleiros gritam: "Sim, Vossa Majestade!" E o Duque continua: "Você pode vir também, Saia." "Sim, pai." Então ela diz: "Você consegue lutar contra bestas demoníacas? Você é apenas um garoto da minha idade." Então Saiyan diz: "Sim, mesmo que fique apenas de suporte na retaguarda, você deverá ir para o esconderijo." Então ela fala: "O quê? Me leve com você." Então ele pensa: "O que essa criança está dizendo?" E sua, sua serva diz: "Vossa Majestade?" Então ela continua: "Você disse que nós temos a mesma idade, então eu também posso ir."
Então o Prota diz: pessoas morrem aqui, não é um parquinho. Então ela diz: não ligo, eu vou e ninguém vai me impedir. Então o Prota fica com muita raiva e diz: eu quem? Então o Euken aparece igual uma assombração atrás dela e diz: sim, jovem mestre, eu, Euken, irei substituir os cavaleiros reais e escoltarei a sua alteza em segurança. E ela fica em choque porque nem sentiu a presença dele. Então ele diz: vamos, vossa alteza. Então ela fala: ei, seu imprudente, como se atreve a tratar uma princesa dessa forma? Então o Prota chega bem pertinho dela com uma cara de psicopata e diz: dúzia de cavaleiros podem morrer por sua teimosia. Uma única decisão pode decidir sua sobrevivência em uma guerra. Você pode se responsabilizar por todas essas vidas? Então ela fica em choque e lágrimas vêm aos seus olhos. Então eles dizem: se vai chorar como uma criança, pode voltar, Vossa Alteza. E avança para cima. E os três ficam para trás, apenas observando. E vemos uma criatura que está passando por cima dos soldados e está absorvendo eles dentro de seu corpo. Então eles gritam: não recuem, avancem. E eles continuam avançando e vemos que parecem ser tipo uns caracol gigantes, uns insetos cebosos, cara. Então o Duque brande sua espada e diz: voltem para a formação, protejam Sua Majestade e matem todos os monstros. Não poupem nenhum deles. Então os soldados gritam: sim, senhor! Pela coroa real! E acabou. E para você que ficou até aqui, muito obrigado. Se puder deixar o like, se inscrever no canal, se não é inscrito, eu vou agradecer demais. Eu demorei um pouquinho para trazer de novo, porque eu tava, final de semana, fiquei com a garganta rouca. Tava difícil até de falar. Então, obrigado pela compreensão e até a próxima, gente. Muito obrigado, valeu!